E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses isekais com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Taishuan, que em sua primeira vida após acontecer algumas coisas, ele acabou sendo traído por sua namorada e por causa disso ele acabou sendo condenado à prisão por crimes que não cometeu e quando foi solto, seu pai estava doente e com isso teve que vender a sua propriedade para ajudá-lo. Mas quando chegou em casa após sair da prisão apenas encontrou o corpo do seu pai morto, e por anos sem objetivos em sua vida apenas viveu como um cachorro na rua e no fim ele desistiu e tirou a própria vida. Mas para sua surpresa ele renasceu em outro mundo e começou um caminho para se tornar o mais forte e rapidamente se tornou soberano no reino da imortalidade. Porém com isso ele acabou fazendo muitos inimigos e após ser atacado por 3 seres celestes atrás do livro celestial que ele tinha, eles acabam tendo uma batalha intensa, mas no final Taishuan decide se matar e levar todos com ele. E logo após isso ele acorda em outro local, mas ele já sabia que isso podia acontecer por causa do livro celestial, onde ele reencarnou no seu corpo de 20 anos na Terra novamente e para sua sorte ele ainda tinha um pouco do seu poder. Ele retornou um pouco antes da sua namorada trair ele e com isso ele decide que vai se vingar de todos por tudo que fizeram com ele. E rapidamente ele é atacado por um assassino, mas agora ele é diferente da sua antiga vida. Ele logo mostra sua incrível força matando o assassino sem se mexer e agora Taishuan tem que treinar esse seu novo corpo para recuperar sua força, mas seu objetivo principal é voltar a ser um imortal e com isso retornar ao reino da imortalidade. Nesse próximo mangá a história começa com o protagonista conhecido como Shen, um habilidoso soldado que era chamado de Lobo Solitário por ser o rei das sniper. Um dia enquanto estava em meio de uma missão pulando de paraquedas, o céu começa a mudar do nada, logo após isso ele acaba indo parar em outro local, e como seu paraquedas tinha sumido para sobreviver ele decide cair no lago. Com isso ele consegue salvar sua vida, mas ele não sabia onde tinha vindo parar. Após se encontrar com algumas pessoas, ele percebe que eles estavam usando roupas estranhas e espadas, com isso ele descobre que foi parar em outro mundo. Porém ele acaba sendo atacado, mas por sorte ele ainda estava com sua arma e com isso consegue derrotar seu inimigo facilmente com apenas um tiro, e o restante dos seus inimigos são derrotados por outra pessoa que veio ajudá-los. Após esses eventos ele descobre que neste mundo as pessoas possuem espíritos de origem, onde quanto for mais forte seu espírito mais respeitado você é neste mundo. Porém ele descobre que acabou despertando um espírito inútil de uma carpa. Com isso todos acreditam que ele é apenas um lixo fracote, mas todos estão enganados, pois com seu grande conhecimento ele usa para superar todos os desafios que aparecem diante dele, e ele também usa seu conhecimento do seu outro mundo como um soldado de elite, sendo capaz de derrotar poderosos inimigos facilmente. E agora Shen vai ter que trilhar um novo caminho, mas agora no mundo das espadas e magias, e ele está decidido que vai mostrar para todos que ele é capaz de deixar seu espírito que é considerado inútil muito mais forte, para que possa sobreviver neste novo mundo, e ele vai massacrar qualquer um sem piedade se tentar machucar alguém que é importante para ele. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Haoki, que desde sua infância ele gostava de passar seu tempo sozinho na frente do seu computador, e um dia ele acidentalmente acaba clicando em uma propaganda de um jogo sem querer. Inicialmente ele pensava que esse jogo chamado de Terra dos Heróis era somente um joguinho lixo, mas quando ele clica para iniciar o jogo acaba reconhecendo que ele já tinha um personagem, mesmo ele nunca tendo entrado nesse jogo antes. Seu personagem é conhecido como Trapaça, aquele que é benevolente e é invencível. Logo após isso ele acaba sendo puxado para dentro do seu computador, e quando ele abre seus olhos ele tinha ido parar em outro local, e logo ele descobre que acabou sendo transportado para dentro do jogo da Terra dos Heróis, e rapidamente sem entender nada ele acaba sendo atacado por algumas pessoas que estavam perseguindo outro garoto, e quando eles chegam a um beco sem saída é quando Haoki descobre que sua habilidade da trapaça veio junto com ele, onde ele conseguiu um enorme poder. Com isso ele é capaz de derrotar seus inimigos facilmente. Após conversar um pouco com outro garoto que ele salvou, ele descobre que esse mundo que ele veio parar é enorme, possuindo mais de 300 países, e como ele é cheio de criaturas raras, grandes tesouros e ruínas místicas, e também vários locais nunca explorados antes. Com isso é um paraíso de aventuras. Nesse mundo apenas aqueles que têm os poderes de artistas marciais podem pegar missões para explorar esse mundo, pois é muito perigoso, e como precisava se graduar na academia para se tornar um aventureiro, ele está
decidido que vai começar uma nova jornada neste mundo de fantasia, em busca de explorar ele completamente e derrotar várias criaturas poderosas para aumentar seu nível e ficar muito mais forte. E com a ajuda da trapaça, ele vai dominar várias habilidades poderosas e com isso se tornar o ser mais poderoso desse mundo. Nesse próximo mangá a história começa com o protagonista que um dia misteriosamente ele acorda com um rosto totalmente diferente do seu, e ao seu lado estava uma mulher que o chama de senhor. Em cima da cabeça dela ele consegue ver seu nome e seus atributos, e logo ele percebe que está em outro mundo no corpo de outra pessoa, e pouco tempo depois ele acaba descobrindo que está no corpo do rei dos demônios e agora sua tarefa é destruir a humanidade. E ele está no meio de uma guerra e com isso ele acha que apenas tudo isso é um sonho, e sem saber de nada seu único objetivo agora é descobrir informações do que está acontecendo, e de acordo com seus subordinados para conquistar a cidade, ele tem que matar o arcanjo que é inimigo deles. Quando ele chega no campo de batalha ele acaba sendo atacado por guerreiros humanos, e uma voz aparece na sua cabeça, falando o nível de perigo e a habilidade que ele deve usar para se proteger. Essa voz é a sagrada chama eterna que está em seu olho, mas como ele conhece nada sobre esse mundo ele acaba sendo ferido pela espada. Porém logo após isso ele se lembra da sua outra vida que ele foi atropelado por um carro e morreu, mas uma intervenção divina fez com que ele reencarnasse para salvar o submundo que está em grande perigo. E logo ele percebe que tudo à sua frente não é um sonho e sim um mundo real em que ele vive agora. E após falar com o arcanjo ele fala que o seu objetivo agora é conter o caos nesse mundo, mas não será uma tarefa fácil, pois em ambos lados existem traidores. Porém assim que ele pega o artefato do arcanjo uma enorme energia começa a aparecer, e como ele não consegue absorver ele a liberou, mas com isso acabou matando milhares de humanos, e aquele que renasceu nesse mundo para conter o caos aumentou mais a raiva entre eles, e agora Sebastian tem que governar os demônios para impedir que futuras guerras aconteçam novamente e com isso salvar esse mundo de ser destruído em guerras. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Xiao, que é um especialista que sabia de tudo de um jogo de realidade virtual que é popular ao redor do mundo há mais de 10 anos. Com isso seu trabalho é upar as contas de outras pessoas em troca de dinheiro, porém por causa disso ele era odiado por outros jogadores, mas esse era um hobby que ele gostava, e mesmo ajudando várias pessoas sua conta principal ainda estava no ranking da liderança, e para ele esse jogo é muito melhor do que a realidade. Porém quando ele recebe mais um trabalho e quando ele se conecta ao jogo uma coisa acontece, ele é transportado para outro local, e rapidamente ele tenta fugir mas é detido pelos guardas, e é quando ele descobre que o nível de dor está em 100%, sendo que o normal do jogo quando chega aos 40%, ele é desconectado imediatamente do jogo. Logo após isso quando ele abre sua tela de status, ele percebe que não tem a opção de deslogar, e a versão do jogo estava na de 10 anos atrás. Como ele entende tudo sobre o jogo, ele sabia em qual parte estava onde ele foi capturado pelos vilões, uma organização que queria derrubar o governo, e agora seu corpo vai passar por vários experimentos, e sua vida agora é apenas de uma cobaia. Mesmo agora sendo apenas um personagem do jogo, ele consegue usar as funções de jogadores, e com isso consegue aprender uma habilidade e upar seu nível antes de sofrer a lavagem cerebral. Com isso ele usa seus pontos que ganhou para ficar imune à lavagem sem que eles soubessem, e após alguns eventos Xiao, agora conhecido como Zero, vai iniciar uma nova jornada dentro desse jogo, onde ele sabe sobre tudo que existe nesse mundo, e jurou liderar seu exército de máquinas para derrubar os vilões, e com isso se tornar o mais forte desse jogo novamente.